Olá galera, vamos à correção de mais uma atividade, tá certo? Começando pela questão 1 do livro, que diz assim, ó: determine no caderno, né? Então nós temos a letra A raiz quadrada de 25. Quanto que é a raiz quadrada de 25? É o número que multiplicar duas vezes por ele mesmo é igual a 25. Quem seria? O 5, né? Então, nós sabemos que a potenciação e a radiciação são operações inversas, então para justificar a gente poderia fazer o seguinte, ó: pois 5 ao quadrado, como eu estou calculando a raiz quadrada de 25, é 5. Então eu posso fazer que 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. Raiz cúbica de 216. Então a raiz cúbica de 216 é um número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai ser igual a 216. Quem seria? 6. Por quê? Porque 6, se eu elevar ao cubo, ou seja, se eu multiplicar ele 3 vezes por ele mesmo, multiplicar o 6 3 vezes por ele mesmo, vou ter, ó, 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, vou ter 216. Vocês observem que na letra C, aqui fora do radical, eu tenho um sinal de menos. Como ele está fora do radical, você só vai o quê? Repeti-lo, tá certo? E você vai calcular a raiz quadrada de 144. Quanto que é a raiz quadrada de 144? 12, não é isso? Por quê? Raiz quadrada de 144. Porque se eu levar 12 ao quadrado, eu vou ter 12 vezes 12, que é igual a 144, não é isso? Ó, você observa aqui que eu tenho menos a raiz cúbica de menos 343. Então eu vou repetir o sinal de menos, tá certo? E vou calcular a raiz cúbica de menos 343. Vai dar quanto? Vai dar menos 7. Por que menos 7? Porque se eu pegar aqui, ó, menos 7 e elevar ao cubo, eu vou ter, ó, menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Ó. Aí eu vou ter, ó, base negativa, o expoente é ímpar. Então meu resultado vai dar o quê? Vai dar negativo, ó, menos por menos mais, mais por menos menos. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7 vai dar 343. Então justamente menos 343, tá certo? Aqui eu tenho menos, eu vou repetir porque está fora do radical, sinal de menos eu vou repetir. Raiz cúbica de 729. Você vai dizer que é quem? 9. Outra coisa aqui, ó. Eu repeti aqui o sinal, voltando aqui a letra D, pessoal, que esqueci de fazer o jogo aqui de sinal. Então, o sinal de menos, aí eu calculei a raiz cúbica de menos 343, coloquei para isso aqui que é menos 7. Aí eu vou fazer o jogo de sinal, ó. Menos por menos vai dar positivo, então o resultado aqui vai ser 7 positivo, tá certo? Então, menos, eu vou repetir, raiz cúbica de 729 é 9. Por quê? Porque se eu levar 9 ao cubo, eu vou ter, ó, 9 vezes 9, 81. 81 vezes 9, 729. A raiz quarta de 16 é 2. Porque se eu levar 2 à quarta potência, ou seja, multiplicar 4 vezes por ele mesmo, vou ter, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. A raiz quinta de menos 343 vai dar quanto? Menos 3. Por quê? Se eu elevar menos 3, se eu pegar menos 3 e elevar a quinta potência, eu vou ter, ó, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos por menos mais, mais por menos menos, menos por menos mais, mais por menos, justamente vai dar menos. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81, 81 vezes 3, 243. Ou aquela regrinha, base negativa, expoente ímpar, o resultado vai dar negativo. Outra coisa aqui, ó, que alguns alunos perguntaram: professor, tem raiz quadrada, tem raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, raiz nona de número negativo? Tem, ó. Isso acontece quando o índice é ímpar, tá certo? E o radicando ele é negativo. Isso pode acontecer. Agora, se o índice for par e o radicando negativo, então você vai dizer que não existe raiz dentro do conjunto dos números reais, tá certo? A raiz quadrada de 0,01 é 0,1. Por quê? Porque se eu levar 0,1 ao quadrado, eu vou ter 0,1 vezes 0,1, que vai ser igual a 0,01. A raiz cúbica de 1 oitavo. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de 8 é 2. Você calcula primeiro do numerador, depois do denominador. Dá 1 meio. Então vai fazer, ó,
1 meio elevado ao cubo, que eu calculei a raiz cúbica. É 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. 1 vezes 1 dá 1, vezes 1 dá 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E por último aqui, a raiz quinta de 1/32. Primeiro eu vou calcular a raiz quinta de 1, que é 1. A raiz quinta de 32 é o número que multiplicado 5 vezes por ele mesmo vai ser igual a 32. Quem seria? O 2. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, 1 meio e elevar a quinta potência, eu vou ter 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Vou ter, ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, sempre vai dar 1, não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, eu tenho igual a 32. Agora vamos para a questão 2. Nela, na questão 2 diz o seguinte: classifique cada sentença em verdadeiro ou falso. Não é isso? Aí na letra A eu tenho a raiz quadrada de 225 é 15, pois 15 ao quadrado é 225 e 15 é maior que zero. Então, ó, o que é que diz na raiz quadrada? É a raiz quadrada de um número, é o número positivo, ou seja, se ele é positivo, ele é maior do que zero, que elevado ao quadrado seja igual ao próprio valor, ou seja, seja igual ao radicando, não é isso? Então nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de 225 é 15, pois 15 ao quadrado é 15 vezes 15, que vai dar 225. E 15 ele é maior que zero, ou seja, ele é um número positivo. Então isso aqui é verdadeiro, tá certo? Então a primeira aqui, verdadeiro. Letra B, a raiz quadrada de 225, ele diz que é menos 15, pois menos 15 ao quadrado dá 225. Realmente, ó, menos 15 ao quadrado dá 225. Menos 15 vezes menos 15. Menos por menos dá mais. 15 vezes 15 ia dar 225. Só que ele fugiu de uma regrinha da radiciação, da raiz quadrada. O que é que diz? Que é o número positivo, não é isso? Que elevado ao quadrado resulta no radicando. E 15 ele não é positivo, ele é o quê? Negativo. Então eu posso dizer que aqui é o quê? Falso. Não é isso? A raiz quadrada de menos 16, ele diz que é menos 4. Pois menos 4 ao quadrado é 16. Mas ele quer a raiz quadrada de menos 16. Raiz quadrada, quando o índice é 2, de radicando negativo, ele não existe dentro do conjunto dos números reais. Tá certo? Aí ele afirmou aqui que é menos 4. Vai contra o que a gente afirmou nesse instante. Ó. Ele é negativo, ele é menor do que zero. E mesmo assim, se eu levar menos 4 ao quadrado, eu tenho, ó, menos 4 vezes menos 4. Menos por menos dá positivo, 4 vezes 4, 16. Então eu teria aqui 16. E o resultado aqui, ó, o radicando é quem? Menos 16. Então aqui seria também falso. Não é isso? Aqui eu tenho um sinal de menos, observe que ele está fora, então eu vou ter que repetir ele, tá certo? Sinal de menos, repetir ele aqui na frente. Raiz quarta de 81, ele diz que é 3. Raiz quarta de 81 é 3. Mas Leonardo, pode dar um número negativo? Observe o seguinte, que esse sinal não é da raiz aqui, ó. Não é do radicando. Ele está fora da raiz. Então, como ele está fora, você só vai repetir ele aqui na frente, ó. Menos, aí fazer raiz quarta de 81 é quanto? 3, não é isso? Menos 3. Pois, se eu calcular a raiz quarta de 81, diz que é 3, porque se eu levar 3 ao quarta potência, eu vou ter 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, vou ter 81. E 3 ela é maior que zero. Eu calculei aqui a raiz quarta de 81, tá certo? Então aqui também ele é o quê? Verdadeiro, beleza? Agora nós vamos para a questão 3, não é isso? Na questão 3 diz o seguinte, ó. Observe as figuras e responda as questões. Aí tem aqui, ó. Eu tenho uma figura aqui, um quadrado, não é isso? A área desse quadrado é de 529 metros quadrados. E aqui eu tenho um cubo, e o volume desse cubo é de 1.728 metros cúbicos. Aí ele pede na letra A, qual é a medida do lado do quadrado, não é isso? Qual a medida do lado do quadrado? Então, para calcular o lado de um quadrado, é só determinar a raiz quadrada de sua área.
para calcular o lado, a medida do lado do quadrado, lembrando-se que o quadrado tem todos os lados iguais, é só calcular a raiz quadrada da sua área. Quem é a área? 529. Então o lado vai ser, quanto que é a raiz quadrada de 529? É 23. Então cada lado aí vai medir 23 metros, tá certo? Na letra B, ele pede para calcular a aresta, tá certo? As arestas do cubo, não é isso? O cubo ele é 3 dimensões, não é isso? Temos as arestas todas iguais, beleza? Comprimento, largura, altura, não é isso? Então ele quer que você determine a aresta. Para calcular a aresta de um cubo, é só calcular a raiz cúbica, é só determinar a raiz cúbica do volume. Quem é o volume? 1728. Então a aresta vai ser igual. Quanto que é a raiz cúbica de 1728? É 12. 12 vezes 12, 144. 144 vezes 12, eu vou ter 1728. Então a aresta desse cubo vai ser de 12 metros, tá certo? Agora vamos para a questão 4. 4 não, é questão 5, né? Só confirmando aqui, ó. Aí você tem aqui na questão 5, diz o seguinte, ó. Encontre o valor de cada expressão. Eu tenho duas expressões aqui. Então vou pegar aqui, ó. Primeiro, raiz quadrada de 4 dá quanto? 2, né? Menos a raiz quarta de 1 é 1. 2 menos 1 dá igual a quanto? A 1, não é isso? Aqui eu tenho 5 que multiplica a raiz cúbica de 8. Esse 5 está multiplicando a raiz cúbica de 8. Menos 7 meios que multiplica a raiz quadrada de 25. Então aqui vai ficar, ó, 5 vezes raiz cúbica de 8 é quanto? 2, não é isso? Menos 7 meios que multiplica a raiz quadrada de 25 dá quanto? 5, não é isso? Aí eu faço 5 vezes 2, 10, menos, aí eu faço 7 vezes 5, 35 sobre 2, beleza? Se eu tenho 10 menos 35 meios, como é que eu posso resolver isso aqui? Então, quem está dividindo 10 aqui, se eu não tenho um denominador, digo que é 1. Então, eu posso deixar aqui os denominadores iguais. Iguais a quem? A 2. Então, vou multiplicar aqui tanto o numerador como o denominador. Numerador, denominador por 2. Ó, pelo mesmo valor para que eu possa obter uma fração equivalente. 2 vezes 10, 20. Sobre 2 vezes 1, 2. Menos 35 meios. Observe que os denominadores estão iguais. Então, eu posso fazer a operação que segue com os numeradores, que é a operação 20 menos 35, a subtração, e repetir o denominador. Quem é o denominador? 2. Aí eu faço 20 menos 35, menos 15. Menos 15 meios. Resposta, menos 15 meio. Tá certo? Pronto, a próxima questão diz o seguinte, né? A questão 6, simplifique cada expressão e responda a questão, né? Tem uma questão aí abaixo que ele faz uma pergunta e você vai ter que responder de acordo com a resposta do item A e do item B. Então aqui eu tenho, ó, a raiz cúbica da raiz cúbica de 8 menos a raiz quadrada de 100. Então você vai colocar aqui, ó, primeiro, a raiz cúbica. Aí você vai determinar primeiro a raiz cúbica de 8 dá quanto? 2 menos raiz quadrada de 100 dá quanto? 10. Então vai ficar a raiz cúbica. Aí você vai resolver, ó, 2 menos 10. 2 menos 10 dá quanto? Menos 8. Não é isso? A raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Porque menos 2 elevado ao cubo, menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Ou seja, menos 2 elevado ao cubo vai dar igual a menos 8. Tá certo? Aqui eu tenho a raiz quadrada, na letra B, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada, porque aqui está multiplicando, ó, a raiz quadrada de 16, mais 3 vezes a raiz cúbica de menos 27. Então, vou escrever aqui, ó, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes, aí eu faço raiz quadrada de 16, 4, não é isso? Mais 3 vezes
Aí eu vou calcular aqui, raiz cúbica de menos 27. Raiz cúbica de menos 27 é quanto? Menos 3. Não é isso? Porque menos 3 elevado ao cubo vai dar menos 27. Resolvendo aqui, eu vou ter, ó, raiz quadrada, 2 vezes 4, 8. Aqui eu vou fazer, também vou realizar essa multiplicação aqui, ó, mais 3 vezes menos 3. Ó. Mais por menos, menos 3 vezes 3, 9. Vai ficar a raiz quadrada, 8 menos 9, menos 1. Certo? E quanto que é a raiz quadrada de menos 1? Você vai dizer que não existe dentro do conjunto dos números reais. Não existe em R. Por quê? Porque eu não tenho um número que elevado ao quadrado resulte em menos 1. Tá certo? Por exemplo, eu poderia dizer que aqui que era 1. Mas quando eu levasse 1 ao quadrado, 1 vezes 1 ia dar 1. Diferente aqui, ó, do radicante que é menos 1. E se fosse, eu dissesse que era menos 1? Se eu levar menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1, menos por menos positivo, 1 vezes 1 dá 1. Então daria também positivo. O resultado que eu tenho aqui é o quê? Negativo. Então você vai dizer que não existe em R, ou seja, não existe dentro do conjunto dos números reais. Lá, mais adiante, vocês vão ver onde é que nós temos essa resolução aqui, que é dentro do conjunto dos números complexos, né? E no pontozinho aqui embaixo ele indaga uma coisa, perguntou uma coisa aí, ó. O quê? Que a expressão resulta em um número não real. Um número não real, porque não existe dentro do conjunto dos números reais. Então é a letra B, né? Isso vai dizer a expressão do item B. A expressão do item B. A expressão do item B não tem resolução dentro do conjunto dos números reais, não é isso? Agora na próxima página nós temos aí, ó, expresse cada potência na forma de radical, não é isso? Nós temos aqui, ó, potência com expoente fracionário. Então o que é que eu faço? Eu quero transformar essa potência em uma radiciação. Como é que eu faço? Preste atenção. Você vai colocar aqui, ó. Isso aqui, essa potência tem o mesmo. Lembrando que potenciação e radiciação são operações inversas. Então eu posso escrever essa potência aqui como uma radiciação. De que forma? Ó? Você vai colocar o símbolo aqui de raiz, tá certo? O 2, que é a base, vai ser a base do meu radicando, tá certo? Aí você vai observar agora o expoente. Quem é o expoente? 1 sobre 2. Então, o numerador do expoente, que é a parte de cima do expoente, ele vai ser o expoente do meu radicando, tá certo? Então não é 1. Então o expoente do meu radicando vai ser 1. E o denominador, que é 2, vai ser o índice da potência. Então aqui vai ficar a raiz quadrada de 2 elevado a 1. Lembrando que a raiz quadrada não há necessidade de aparecer o índice 2. Se vier ser um índice, a gente sabe também que é raiz quadrada. Então eu posso escrever o seguinte, ó, que isso aqui é raiz quadrada, não escrevi o índice 2, de 2 elevado a 1. Que onde é 2 elevado a 1? É o próprio 2. Então, raiz quadrada de 2. Aqui do mesmo jeito, ó, escrever aqui o símbolo de raiz. O 6 vai ser a base do meu radicando. O 1, que é o numerador, vai ser o expoente. E o 4 vai ser o índice. Então vai ficar raiz quarta de 6 elevado a 1. Ou simplesmente raiz quarta de 6 elevado a 1 é 6. Não é isso? A partir do 3 vocês sabem que o índice tem que ser colocado. Não é isso? Então aqui do mesmo jeito, ó, a raiz, você vai colocar o signo de raiz. 7, não é isso? 7, que é a base, vai ser a base do meu radicando. O 2, que é o numerador, vai ser o expoente. E o 3, que é o denominador do expoente da potência, vai ser o meu índice, tá certo? Aqui do mesmo jeito, ó, 1,2 eu vou repetir aqui, ó, como sendo a base radicando. A parte de cima vai ser o expoente do radicando e a parte de baixo vai ser o índice. Isso vai ficar raiz quinta de 1,2 elevado à quarta potência. Aqui, 4,5 elevado a 0,5, ou seja, elevado a meio. Porque 0,5, ou seja, eu tenho 5 décimos, é 5 sobre 10. Se eu simplificar aqui por 5, eu vou ter quem? 1 meio. Então eu posso escrever assim, ó, 4,5 elevado a 1 meio. Porque 0,5 é 5 décimos, e simplificado aqui por 5 eu vou ter 1 meio. Então vai ficar 4,5 elevado a 1 meio. Então, ó,
colocar o símbolo, a base, 4,5. Quem é o expoente? É 1. Quem é o índice? 2. Não é isso? Então vai ficar, ó, raiz quadrada, 4,5 elevado a 1 é 4,5. Na letra F, eu tenho 10 elevado a 0,2. 0,2 é 2 décimos, não é isso? Simplificando aqui por 2, eu vou ter 1/5. Não é isso? Então o expoente aqui vai ser 1 sobre 5. A base 10. Numerador vai ser a base, não é isso? O expoente da base. E o denominador vai ser o índice da minha radiciação, não é isso? Da minha raiz. Então vai ficar raiz quinta de 10 elevado a 1, que é 10, não é isso? Agora vamos para a questão 2, né? Na questão 1, ele pedia só para transformar a potência em uma raiz. Já na questão 2, ele pede para que vocês calculem esse valor, o valor da raiz. Então, preste atenção aqui que eu não tenho 4 elevado a 1 meio. Então, ó, 4, vou repetir como se na base radicando. 1 vai ser o expoente e o 2 vai ser o índice, né? A parte de baixo, que é o denominador, vai ser o índice. Não é isso? Então vai ficar raiz quadrada, porque o índice 2 não precisa aparecer, não é isso? 4 elevado a 1 é 4. E eu vou calcular a raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Então determinei já o valor. Aqui eu tenho 256 elevado a 1 quarto. Então vou a raiz, vou colocar o símbolo, 256. Eu vou repetir aqui, ó. 1 vai ser o expoente e o 4 vai ser o índice. Vai ficar raiz quarta de 256, porque 256 elevado a 1 é 4, é isso? Então eu vou fazer, ó, raiz quarta de 256 é quanto? É 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. 64 vezes 4, 256. Não é isso? Aí agora, a letra C. 81 elevado a 1 quarto. 81, vou colocar o símbolo de raiz, 81. O expoente é 1, o índice 4. Então vai ficar raiz quarta. 81 elevado a 1 dá quanto? 81. Raiz quarta de 81 é quem? 3. O número que multiplicado 4 vezes por ele mesmo, que resulta 21, 81, é o 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Na letra D, vocês observem o seguinte, que aqui eu tenho um expoente negativo, tá certo? Quando eu tenho um expoente negativo, para que ele possa ficar positivo, o que é que eu faço? Eu faço a operação inversa, da fração aqui, no caso da fração. Então eu tenho 125 sobre 343, vai ficar o inverso, ó. 343 sobre 125. Inverti, ó. Numerador passou a ser denominador e denominador passou a ser numerador, tá certo? Quando eu inverto, esse sinal vai deixar de existir, vai ficar um terço, tá certo? Negativo agora vai ficar positivo. Aí você vai fazer, ó, o símbolo da raiz, tá certo? 343 sobre 125 vai ser 1 meio radicando, a base do radicando, beleza? O 1 vai ser o seu expoente e o 3 vai ser o índice. Então vai ficar, ó, raiz cúbica de 343 sobre 125 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, então vai dar 343 sobre 25, 125. Aí eu vou fazer, ó, raiz cúbica de 343 é 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Raiz cúbica de 125 é quanto? 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5 vai dar 125. Aqui acontece a mesma coisa, ó, na letra E. 81 elevado a menos um quarto. Observe que o expoente é negativo. Então eu vou ter que fazer também o inverso. Vou ter que fazer o inverso da minha base. Vou fazer o inverso de 81, não é isso? Quem está dividindo 81 é 1. Se não tem, a gente diz que é 1. Eu faço o inverso, então vai ficar 1 sobre 81. Fiz o inverso. Estava 81 sobre 1. 1, que era o denominador, passou a ser numerador. 81, que era o numerador, passou a ser o denominador. Elevado a 1 quarto. O sinal de menos vai desaparecer. Tá certo? Então eu vou ter aqui, ó. Vou colocar o símbolo de raiz. Vou colocar o símbolo de raiz.
Vou repetir a minha base, como sendo a base do radicando, 1 sobre 81. A parte de cima da fração, que eu tenho no expoente aqui da potência, vai ser o expoente do meu radicando. E o 4 vai ser o índice. Então eu vou ter aqui, ó, vou escrever aqui embaixo. Vai ficar raiz quarta, a raiz quarta. 1 sobre 81 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 ele próprio. Vai dar 1 sobre 81. Raiz quarta de 1 é 1. Raiz quarta de 81 é 3. Não é isso? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Tá certo? Observe também que na questão F, no item F, eu tenho o seguinte. 49 elevado a menos 3 meios. Está negativo também, ó. Quem está dividindo 49 é 1. Posso fazer o inverso. Vai ficar 1 sobre 49. E vou repetir, tá certo? Vou repetir o expoente, só que como eu fiz o inverso, ele vai também trocar o sinal oposto. Dá menos, aí vai ficar positivo. Tá negativo, vai ficar positivo. Então, ó, vou colocar aqui o símbolo de raiz, vou repetir 1 sobre 49. Vou repetir 1 sobre 49, tá certo? Aqui, o 3 vai ser a potência, não é isso? O 3 vai ser o expoente da potência, que está elevando aqui, ó, o meu radicando. E o 2 vai ser o índice. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, a raiz quadrada de 1 sobre 49 elevado a 3. Aqui eu posso fazer da seguinte forma, beleza? Eu posso fazer da seguinte forma. Eu posso pegar, escrever como sendo 1 sobre 49 elevado ao quadrado vezes 1 sobre 49. Raiz quadrada não precisa colocar o índice, não é isso? Mas por que, Leonardo? Eu tenho, ó, raiz quadrada de 1 sobre 49 elevado ao cubo. Então, eu fiz aqui, ó, a propriedade da potenciação, que diz, ó, potências de mesma base, produto de potência de mesma base, repete a base, que é 1 sobre 49, e somos expoentes. Isso aqui não tem, eu digo que é 1, ó, 2 mais 1, 3. Então vai ficar 1 sobre 49 elevado ao cubo, não é isso? Então aqui eu posso fazer a decomposição, eu posso escrever da seguinte forma: a raiz quadrada de 1 sobre 49, elevado ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 1 sobre 49. Beleza? Então, ó, a raiz quadrada de 1 sobre 49 elevado ao quadrado, fazendo a decomposição. Eu calculei primeiro a raiz quadrada desse primeiro fator, vezes a raiz quadrada do segundo fator. Beleza? Escrevi aqui embaixo, ó. Índice e expoente são iguais. Índice 2 expoente do radicando também 2. Eu posso eliminar, então vai ficar 1 sobre 49. Beleza? Vezes. Aí aqui eu tenho uma radiciação, que eu posso calcular esse valor aqui, ó. Raiz quadrada de 1 é 1. Raiz quadrada de 49 é 7. Aí eu vou fazer agora a multiplicação. 1 sobre 49 vezes 1 sobre 7. 1 vezes 1 dá 1, não é isso? 49 vezes 7, eu vou ter 343. Então, sobre 343. Beleza? E por último, a questão 5, né? A questão 5 diz o seguinte: FUVEST São Paulo, calcule 8 elevado a 2 terços mais 9 elevado a 0,5, ou seja, meio. Não é isso? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou pegar aqui primeiro 8 elevado a 2 terços. Vamos resolver primeiro, transformar em radiciação essa potência aqui, ó. O 8, vou colocar aqui o símbolo de raiz. 8 vai ser o radicando, o 2 vai ser o expoente e o 3 vai ser o índice, não é isso? Mas, aqui, 9 elevado a 0,5, 9 elevado a 0,5, 0,5, pessoal, é a mesma coisa que 1 meio, não é isso? 5 décimos, 5 sobre 10, simplificando, como eu já fiz na questão anterior, dá 1 meio. Então, 0,5 eu posso dizer que é a mesma coisa que 1 meio. Então, 9 vai ser, vou colocar o símbolo de raiz aqui, 9 vai ser o radicando, o 1 vai ser o expoente do radicando e o 2 vai ser o índice. Beleza? Então, vai ficar raiz cúbica, 8 ao quadrado, 64, mais a raiz quadrada, aí eu faço, ó, 9 elevado a 1, 9.
Raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Mais raiz quadrada de 9, 3. 4 mais 3 igual a 7. Então, encerra aqui mais uma correção de atividade. Até a próxima, se Deus quiser, né?